Olá, sejam bem-vindos a esse podcast da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, aqui do nosso querido Unisalesiano. E hoje nós vamos falar de um assunto que está muito assim em voga, cada vez mais abrangente. As pesquisas estão cada vez mais intensas sobre esse transtorno do espectro autista, cada vez mais prevalente, não só na sociedade brasileira, como em todo o mundo. Hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez o professor Sérgio Iricura, docente aqui do Unisalesiano, coordenador do nosso caderno de sistema nervoso, médico neurologista e pós-graduado em psiquiatria, que estará falando conosco sobre transtorno de espectro autista. Sérgio, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, professor, amigo, né, e doutor Túlio, eu que agradeço o convite, juntamente com o Rafael, a Letícia e a Laura, que eu tive o prazer de reencontrá-los, né? Nós já tivemos aulas e agora estamos aqui juntos para bater um papo e tentar divulgar um pouco o conhecimento sobre o assunto que é bastante atual. É atual, importante e prevalente. É preciso que todos nós saibamos muito sobre o que está acontecendo com o nosso mundo. Letícia, faça as honras da casa e inicie a nossa entrevista. Doutor, então, como que a gente pode definir o transtorno de espectro autista? Bom, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, como todo transtorno, como toda patologia, ele tem os seus critérios diagnósticos, né? Mas basicamente ele tem um tripé, né, que é um atraso da comunicação verbal e não verbal, uma dificuldade de interação social e um comportamento repetitivo, restritivo, não funcional. Então, basicamente seria isso. Mas você tem critérios bem definidos pelo DSM-5 e pelo CID-11, né? Mas quando esse tripé, você tem e tem que suspeitar quando tiver isso, né? Atraso do desenvolvimento da linguagem social, interação social e comportamento repetitivo, restritivo, não funcional. É aquela criança que fica assim mais, parece que ausente do meio em que ela está vivendo, né? Para quem está nos entendendo, ter uma percepção melhor da condição. Aquela criança mais isolada que interage pouco, seria isso, correto, né? E essas crianças aí também cursam com um déficit de atenção, que foi o que a gente viu na sua entrevista passada, o Sérgio. Parece que pode às vezes confundir ou não? Pode, sim, à primeira vista e para talvez uma pessoa que não tem um olhar mais especializado, porque são entidades distintas com características próprias, né? Mas, por exemplo, essa falta de atenção às vezes confunde o TDAH com o déficit de atenção com um comportamento do autista por essa não interação social, né? Tá? Algumas crianças têm as estereotipias, que têm uma inquietude, uma agitação, que também pode confundir com a hiperatividade, né? Mas são características bem distintas, né? Perfeito. Ana Laura? Professor, destrinchando melhor as características clínicas do TEA, hoje a gente vê muito na internet pessoas que têm um diagnóstico e passam essas informações, falando como é o dia a dia, o que elas têm, o que elas fazem. Quais são os critérios para a gente fechar esse diagnóstico? Tá. Bom, então, nos Estados Unidos, que é um dos principais países de pesquisas, né, através do CDC, que fazem a classificação das doenças, das endemias e fazem estudos seriados, tanto que essa estatística que o professor deu, de 1 para cada 36 crianças até os 8 anos tem o diagnóstico atual, é esse CDC que faz a cada 2 anos essa avaliação. Tá? Então, há 2 anos atrás estava 1 para 44, hoje está 1 para 36. Ele ainda não chegou no nível do TDAH, que, como eu disse, é o transtorno neurocomportamental mais prevalente. Não sabemos se o TEA vai chegar lá, mas ele está... Então, 1 para cada 33 já são 3%, né? Tá? Bom, e aí, os critérios do DSM-5, né? Você tem que ter... 5 itens que você tem que analisar. O primeiro deles, e essencial, é uma dificuldade de
comunicação e interação social. Então, a criança que você vai suspeitar de TEA tem que ter isso. Você fala assim, não, a mãe falou, não, ele se dá bem com todo mundo, joga bola. Pronto, isso não é TEA, né? Então, o primeiro item é essa dificuldade de comunicação e interação social. Aí você tem que analisar esses 3 itens que tem que estar checados. Ele tem que estar presente em maior ou menor grau, tá? Por isso que ele fala limitação. Então, esses 3 começam com limitação da interação social. E aí, entre parênteses, que seria a comunicação não verbal. Então, por exemplo, a gente entra aqui, você está tendo uma comunicação não verbal. Eu olho ele está interessado. Eu olho para Letícia, ela está com sono. Então, isso é a linguagem não verbal. O autista, quem tem a suspeita do autismo, ele não tem essa capacidade ou ela tem uma menor capacidade de identificar essa linguagem não verbal. A mãe olha feio e fala, olha, ele tinha que saber que eu tô bravo. Só que quem tem o autismo não percebe isso. Então, isso é um item, limitação da interação social. A outra seria a limitação da reciprocidade social e emocional. Então, a resposta dele frente a determinadas situações é mais exacerbada. Então, é aquela criança que fala assim, nossa, ela é birrenta. Ela foi contrariada no meio do shopping, tá chorando, esperneando, e a mãe não sabe o que fazer, tá com vergonha. Então, isso seria essa limitação da reciprocidade social e emocional. Então, você tem que ter 2 itens que eu já falei. E tem que ter o terceiro item, que é a limitação de iniciar, manter e entender um relacionamento. Relacionamento não amoroso. Então, por exemplo, olha, ela é professora, eu sou aluno. Ela é minha mãe, eu sou filho. Então, quando o TEA ela tem essa dificuldade, né, de ter essa sensibilidade de saber ou manter ou entender esse relacionamento. Então, se a pessoa, não, ela realmente ela é meio, faz birra, mas ele se dá bem com todo mundo, coloca no judô, se dá bem, vai na natação, você já excluiu, tá? Não, mas ele tem 2 das 3. Não, pelo critério diagnóstico, o primeiro item você tem que ter os 3 positivos, hora mais, hora menos, tanto que o TEA é um transtorno do espectro. Então, você tem um caso bem levinho até um caso mais grave, tá? Mas você tem que ter essa limitação desses 3 subitens. Aí, o item B são 4 características e dessas 4 você tem que ter 2, que vamos decifrá-las. Então, desses 4 são os comportamento repetitivo restritivo, tá? Então, dos 4, um deles é a famosa estereotipia, que pode ser motora ou vocal, né? Então, a estereotipia motora, o flapping, de ele ficar se abanando, né? Ou mexendo a mão, são movimentos sem função, tá? Andar na ponta dos pés, por quê? Porque ele tem uma hipersensibilidade tátil que incomoda. Então, por isso que é comum. Ele tá andando na ponta do pé, eu acho que é autismo, né? Tá? Então, ele tem um dos 4, seria os movimentos estereotipados, que são motores ou vocais. Vocais é ecolalia, né? Você faz uma pergunta, ele repete a pergunta. Essa ecolalia pode ser atual, recente ou tardia. A recente é você fala, ele repete o que você fala. A tardia, você fala uma frase, daqui 2 minutos ele repete essa frase, né? Então, às vezes, a criança assiste muito um desenho e ela repete essa fala do desenho depois que a mãe chegou, por exemplo, né? Tá? Então, isso seria uma ecolalia, tá? A insistência de manter uma rotina. Então, seria o segundo item, tá? Então, o TEA, quando você muda uma rotina, olha, sempre a gente ia por esse caminho e mudou. Era uma professora e mudou a professora. Então, ele começa a mudar o comportamento. Porque ele não consegue, o cérebro dele não consegue se adaptar a essa mudança, tá? Segundo item. Terceiro item. Uma interação persistente de um foco anormal. Então, por exemplo, o foco dele é dinossauro.
Aí ela fica nessa interação e só gosta do dinossauro, né? Então ele vai ficar num foco anormal e persistente, né? Às vezes, por exemplo, quem tem o autismo entra aqui, quem não tem faz uma varredura do olhar, ela tem assim, assim, assim. Uma pessoa com suspeita de autismo, ele entra, se ele invocar com isso aqui, isso é o foco dele, tá? É uma interação anormal de um foco frente ao universo que ele tem. E aí, às vezes, confunde com déficit de atenção. É um hiperfoco, né? Isso, hiperfoco, tá? E o quarto item seria uma hiper ou uma hiporreatividade sensorial. Então, tem criança que não gosta do toque, hiperreatividade ao toque. Tem criança que o barulho incomoda, ele coloca, entra debaixo da cama, hipersensibilidade auditiva. E muitas crianças falam assim, doutor, ele não sente dor. Ele machuca, não sente dor e continua. É uma hiporreatividade. Então, desses 4 itens, você tem que ter 2. Então, você tem que ter os 3 de cima, desses 4 mais 2. O item C, esses sinais e sintomas têm que ter começado antes dos 3 anos de idade. Então, TEA não se torna TEA depois de adulto, tá? O item 4, essas limitações são suficientemente graves para prejudicá-lo na vida acadêmica ou laboral, mas se for adulto, social e individual. E aí que entra, às vezes, uma questão subjetiva, porque se a mãe chega e fala, não, doutor, mas eu acho que isso aqui prejudica meu filho. Ou ele próprio, adulto, fala, não, eu tenho isso aqui e, na minha opinião, isso me prejudicou, né? E, às vezes, ele só tem uma dificuldade de interação, ele tem mais vergonha, é um pouco mais tímido, por exemplo, né? Então, esse item, às vezes, dá um pouquinho de trabalho para a gente explicar para a mãe ou para a própria pessoa, né? Porque é uma coisa subjetiva. E o último seria como o TDAH. Você não tem nenhuma outra patologia para explicar melhor aquele comportamento. Então, você tem que preencher esses 5 critérios para você falar, você tem TEA. E aí, o TEA, depois, no CID, ele é subdividido em níveis. Nível 1, que é o leve, nível 2 e o nível 3, tá? O nível 1, você tem ainda uma subdivisão com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual e com alteração de comunicação verbal ou não. O nível 2 é a mesma coisa, você subdivide em com deficiência intelectual e sem, e com alteração ou não da linguagem social. E o nível 3 também. E o nível 1, 2, 3 é quanto maior a gravidade, maior a necessidade de abordagem para ajudá-lo, tá? Então, esses são os critérios. Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente tem, obviamente, a pessoa que se propõe a fazer ou tratar ou diagnosticar, ele tem que ter isso na cabeça. Porque senão ele é facilmente manipulado por uma pessoa. Fala, não, eu tenho nível 1, não sabia, eu era assim, na infância eu era assado. Só que o médico tem que ter as artimanhas para poder pegar se ele está tentando manipular o médico ou não, né? Ô Sérgio, então, o que a gente pode ver aí é que o diagnóstico, apesar de ter aumentado muito, né, é um diagnóstico extremamente complexo de ser realizado, né? Sim. E uma coisa que você falou aí que me chamou muito a atenção, que a sociedade como um todo imagina que aquela pessoa com TEA, ela tenha um déficit intelectual maior, e nem sempre isso daí é verdadeiro. E é possível, às vezes, até uma pessoa superdotada intelectualmente ter um transtorno do espectro autista? Sim, tá? Então, assim, estatisticamente, 40% a 45% terão a comorbidade da deficiência intelectual. E você também tem, dentro desse rol, 10% o TEA de alta performance, que chama. E que cognitivamente ele tem esse diferencial, né? Porém, ele tem a dificuldade da interação social, então ele tem uma inteligência acima da média, mas você vai vendo, ele fala realmente, ele tem uma limitação da reciprocidade social e emocional, então
ele não corresponde. Muitos até confundem o TEA leve. Eu falo assim, nossa, ele não tem empatia, ele não... para ele é indiferente, eu estou chorando aqui, ele nem ligou para mim. E não é essa limitação da reciprocidade emocional que ele não tem, isso é do TEA, né? Tá? E ele, às vezes, é um CEO de uma empresa grande, né? E às vezes até é um fator protetor, né? Como ele não tem essa emotividade, ele consegue, às vezes, falar, olha, tudo bem, você está até com uma dificuldade, mas eu tenho que ir pela empresa, o que às vezes atrapalha a gente, o nosso emocional às vezes atrapalha nas nossas decisões. É verdade. Já que você deu o exemplo que a Letícia estava com sono, eu vou pedir... Era só um exemplo, tá? Tá bem. Eu vou pedir então para você, Rafael, fazer a próxima questão. Doutor, com todas essas manifestações clínicas que a doença pode apresentar, quais seriam os principais malefícios que um diagnóstico tardio ou que um erro diagnóstico pode ter na vida desse indivíduo com TEA? Então, assim como a gente já conversou sobre, por exemplo, TDAH não diagnosticado ou diagnosticado tardiamente, você tem as comorbidades, o TEA também tem as comorbidades, né? Então, por exemplo, eu já falei, 40% dos TEAs terão também deficiência intelectual. TEA e TDAH estão muito juntos. 35% vai ter TEA e TDAH, tá? Aí você fala, nossa, mas como é que eu vou diferenciar? Pelas características clínicas, eu já falei, se você suspeitou de TEA, eu vou lá no DSM-5, vou pegar minha colinha, vou ver essas características, fazer o checkpoint. E do TDAH, ele tem os comportamentos de falta de atenção, hiperatividade e impulsividade, mas ele não tem as outras características dessa falta de interação social, de um atraso de linguagem verbal e não verbal, né? Tá? Então você consegue diferenciar bem, mas os 35% estão juntos. 30% vai ter epilepsia, TEA com epilepsia, né? Então, além das comorbidades que você tem que tratar, caso você não comece o acompanhamento, o TDAH a partir dos 6 anos, às vezes precisa da medicação, o TEA, como eu disse, o neurodesenvolvimento, antes dos 3 anos, você já começa a ver essas diferenças. Então, o diagnóstico ou a suspeita tem que ser mais precoce, para você não perder o que a gente chama de janela terapêutica, né? Onde estão tendo a modificação da estrutura cerebral, está tendo um termo até chamado poda neuronal. Então, se você perde essa janela, você recuperar essa fase que você é muito rica em termos de benefício para o paciente, mais para frente é muito mais trabalhoso. Então, diferente do TDAH, que é um pouquinho mais tardio o diagnóstico, o TEA tem que ser mais precoce. Não tão precoce que às vezes a gente chega com crianças com 6 meses que estão encaminhando falando que é TEA, né? Aí já tem um pouco de exagero também. Mas, obviamente, eu estou exagerando, mas dá para você suspeitar. Então, criança com TEA, com 6 meses, ele vai mamar, sugar. A criança típica, que é chamada, que não tem comportamento TEA, né? Ele tem uma interação, a mãe sorri, faz careta, ele interage, né? A criança com TEA já não tem tanto essa interação, já está começando essa limitação da interação social, né? Ela não fica pegando na mãe, então você já começa a desconfiar. E aí, conforme vai crescendo, essas características vão aparecendo mais. E a gente sempre fala, é melhor você pecar por excesso. Olha, não sei se é ou se não é, mas está tendo alguma diferença na interação social, numa atrás da linguagem, vamos começar as terapias, independente de qual seja o diagnóstico. E depois chegou à conclusão que não era, melhor. Do que falar assim, não, é só depois dos 3 anos que eu vou fazer o diagnóstico. Você perdeu, às vezes, 1 ano e meio de terapia, que ajudaria muito, tá? Perfeito. Professor, esse era um ponto que eu ia abordar. Eu vi um vídeo, né, falando, coisas que eu percebi que minha filha fazia recém-nascido. E a criança, ela tem os marcos do desenvolvimento infantil. E aí, quando a criança não cumpre esses marcos, a gente começa a suspeitar. Sim. E aí ela falava, ela ficava muito focada na luz, né? Ficava olhando muito pra luz. Aí chamava, ela não respondia. Mas isso também pode ser um fator de falta de estímulo, né? Um ambiente com falta de estímulo, a criança não vai desenvolver
mais cedo essas características de responder, de começar a falar, a parte da linguagem? Sim, mas é diferente o neurodesenvolvimento por falta de estímulo de um neurodesenvolvimento de uma criança atípica, né? Então, pode até ter uma certa confusão. Uma mãe de primeira viagem que não tem um comparativo, às vezes se confunde. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria está estimulando muito fazer e ter esse olhar e fazer uma triagem. Existe um teste rápido, chama IMChat, que eles estão estimulando os pediatras. Olha, é só fazer pergunta, você vai checando, deu uma pontuação acima, você encaminha para o especialista, né? Porque é o pediatra que vai estar na puericultura fazendo essa evolução do neurodesenvolvimento, né? Tá? Então, através dessas escalas, você consegue, são comportamentos direcionados para o suspeito do autismo. Então, nossa, a pontuação deu acima do que esperava. É um indicativo, né? Letícia? Doutor, os movimentos estereotipados, né, são bem características do TEA. Eles também podem ser confundidos com o toque e os tiques? Sim, pode, principalmente para o leigo, né? Para a pessoa mais especializada, são entidades distintas. O toque e o tique são classificados dentro dos transtornos de ansiedade, né? Tá? O toque, o nome já fala, é o início da sigla de transtorno obsessivo compulsivo, né? Em que ele tem um ritual a ser seguido, e se ele não o fizer, esse pensamento obsessivo acha que pode acontecer alguma coisa, então ele volta para fazer, e aí ele mantém esse comportamento, né? Mas aí ele chega na empresa, se ele conseguiu sair do comportamento do toque, ele vai se dar bem com o colega, vai ter interação, vai ter vai conseguir ter a leitura. Olha, o chefe tá bravo hoje. O TEA não conseguiria, né? Então, você consegue diferenciar, né? E o tratamento, obviamente, é diferente, né? Tá? E sempre a anamnese, né? O toque, o neurodesenvolvimento é totalmente típico, é tudo dentro do esperado. E aí depois ele começa a ter essas manias ou esses tiques que a mãe confunde, e aí você vai direcionando para um outro diagnóstico, né? Tá? Esclarecendo assim um pouquinho, né, Sérgio, para quem está nos ouvindo, quando a gente fala em toque, transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão está mais no pensamento, a pessoa que fica continuamente pensando daquela maneira. E o C, né, do compulsivo, é mais do movimento. Então a gente tem que ver os rituais, não só rituais assim comportamentais de movimento, mas os rituais também de pensamento. Às vezes a pessoa fica com aquele pensamento obsessivo numa determinada coisa. Mas aí foge um pouquinho do espectro autista, Sim. mas todavia essas comorbidades podem coexistirem, né, Sérgio? Tá, com o que certeza. torna muito difícil, Letícia, o diagnóstico por vezes. Agora, o mais importante é que a gente não tem o preconceito em cima disso daí, e muitas vezes nós, como pais, podemos até incorrer em algum risco, né, de querer não olhar aquilo. Mas, o Sérgio, eu acho assim, quando você falou da criança, né, principalmente a mãe, a gente vê aquela criança com autismo já com um olhar diferente, né? Então, muitas vezes, uma vez eu ouvi isso de uma mãe, de uma autista, né? Que ela falou assim, eu perdi, doutor, o meu filho, a minha filha, no caso lá, no olhar, eu vi que ela não era minha. E aí foi o que levantou a hipótese diagnóstica para ela. Então, assim, é muito importante que as crianças, os pais, né, não tenham esse preconceito. Eu acho que a primeira coisa é o olhar de uma mãe, de um pai para um filho. E se vê que aquela reciprocidade não está existindo, não tem o diagnóstico de autismo, mas procure observar as características, e essa é uma das finalidades desse podcast aqui, levar essas informações até vocês. Pessoal, só complementando, doutor Túlio, o movimento da estereotipia, que às vezes pode ser confundido com toque, não tem como confundir, tá? Por quê? Porque a estereotipia é um movimento não funcional.
Então ele não tem uma função. O toque não, ele, olha, eu preciso fazer isso, eu tenho que colocar assim, tenho que fazer assim, tem que ter essa sequência. É um mecanismo voluntário, pode ser rítmico e tal, mas a estereotipia do movimento, ele não tem uma função. Então, se você chegar aqui e ficar chacoalhando assim... Como se fosse um bater não tem uma de asas, isso, né? tem uma função para ele em si, porque isso melhora o estresse dele. Então, você também é outra dica, né? Não tente controlar a estereotipia, né? Porque se você fizer isso... Porque aquilo ele está fazendo para... tirar uma angústia, uma ansiedade, e ele faz aqueles movimentos, os sons guturais, e às vezes a mãe não, eu tenho que controlar nele, se ele fizer assim eu vou chamar atenção, e não deve fazer isso, tá? Mas são movimentos não funcionais. E também no toque, a compulsão é uma resposta à obsessão, né? Primeiro vem o pensamento e depois a compulsão é racional, né? Exatamente. Já no autismo, a estereotipia não é. Isso, correto. Professor, uma dúvida. Existe um mito de que as meninas não têm o TEA. É mais os meninos. Isso é verdade ou pode cometer ambos os sexos? Estatisticamente, né, é 1:4, tá? Então, essa estatística do próprio CDC, né? Então, ele é mais prevalente. Então, cria-se então, menina não pode ter. E aí, existe todo um estudo falando assim, talvez o cromossomo X seja um fator protetor, mas isso não é comprovado cientificamente, mas estatisticamente tem essa diferença, né? Professor, e como é o tratamento do TEA? Qual é a abordagem terapêutica? Existem medicamentos? Tá, a abordagem terapêutica, ela é multiprofissional, tá? Você tem que ter um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, às vezes um nutricionista, dependendo da seletividade alimentar que a criança tenha, né? E com um médico. E tem remédio específico? Não, o remédio é para sintomas-alvo. Então, ele tá com insônia, 90% dos TEAs vão ter problema de qualidade de sono. E essa insônia está prejudicando ou piorando o comportamento. Então, é um sintoma-alvo, você vai tratar isso. Não, ele está muito agressivo, é um TEA nível 3 e ele está atrapalhando ou mordendo as coleguinhas na escola. Então, você vai abordar medicamentosamente esse comportamento. Não existe tratamento medicamentoso específico para o TEA, tá? Então, essa abordagem multiprofissional, que é o essencial que você não perca essa janela de possibilidade terapêutica, que é bem precoce. E ela é multiprofissional, tá? E aí você tem, em Araçatuba, várias instituições que já têm projetos específicos para o autismo, que você tem numa mesma localidade, e essa equipe multiprofissional. Antes era assim, ele ia no médico, o médico encaminhava para fono, aí levava 2 meses para ir, depois na psicopedagoga, mais 3 para agendar, e ficava tudo separado e eles não se comunicavam, né? Então, esses centros seriam ideal se a pessoa conseguir. Né? Rafael? Doutor, o senhor tinha mencionado os dados do último relatório do CDC sobre a incidência de 1:36. Na sua opinião, o senhor acredita que existe um excesso de diagnóstico de TEA? Então eu sempre falo, voltando para o TDAH. Então, o TDAH... você tem de 3%, 4% até 10% em alguns estudos o score máximo. Então eu sempre falo assim, se numa sala de aula tem 30 alunos e 10 tem TDAH, tem alguma coisa errada. Estatisticamente está errado. Então ali você às vezes está tendo um hiperdiagnóstico. Às vezes são comportamentos que simulam, mas não é o TDAH, né? Então nós temos essa estatística atual. Então, mas na escola da minha filha tem 5 TEA e 20 alunos. Tem alguma coisa diferente aí, né? Lógico, pode ser que naquela sala tem 5 e no resto das outras salas não tem nenhum. Aí a média vai ficar dentro do normal, tá? Se estiver tendo o diagnóstico errado e não um hiperdiagnóstico, é porque as pessoas não estão seguindo os critérios diagnósticos que eu já falei lá no início, que é bem específico. Né? Pode até ser que existe o diagnóstico do TEA atípico, tá? Até no CID-11 existe essa terminologia, né? Mas ele não preencheu todos os critérios. Então, às vezes, se você somar esse
TEA atípico, ou seja, olha, dos 3 que precisava ele tem 2, dos 4 aqui tem 1, e eu não consigo encaixar em outra coisa, né? Tá? Mas ele não é aquele TEA específico, né? Mas assim como o TDAH, eu falo, é melhor você ter inicialmente pecar por excesso, principalmente a criança que está na primeira fase da infância. O adulto não, né? O adulto, ele já tem uma vida, às vezes ele teve a dificuldade, às vezes tem até o TEA nível 1, e agora ele está procurando uma ajuda ou tirar um peso das suas costas, né? Mas aquele TEA no início da infância, você não pode perder a oportunidade. É melhor pecar por excesso do que você se arrepender depois. E só o futuro vai falar se está tendo um excesso ou não. Nesse momento, pelos critérios CDC, está aumentando a prevalência, e aí são várias possibilidades, mas uma delas com certeza é o aumento de conhecimento, divulgação de informações, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E aí você ajuda muito mais gente do que ficando limitado. Não, eu não vou fazer o diagnóstico porque senão eu vou entrar nessa estatística de fazer muito diagnóstico errado. Não pense por esse lado. Por isso, Rafael, que em medicina, como vocês aprendem aqui, nós fazemos a hipótese diagnóstica. E diante da hipótese, iniciar sempre, para qualquer doença, a abordagem terapêutica o mais precoce possível. Porque depois, com o desenvolvimento, se vê que não é bem aquilo, ótimo, mas você não perdeu um tempo. O time. Sérgio... Eu sei que está indo para o fim. Mas vamos lá. Na neuropsiquiatria, o diagnóstico é evolutivo temporal. Não é assim, no primeiro eu já tenho que fazer o diagnóstico. Olha, eu vou lá, eu tenho AIDS ou não tenho AIDS, você faz exame de sangue. Os transtornos neurocomportamentais da neuropsiquiatria é evolutivo temporal. Às vezes você faz uma suspeita nessa semana, daqui um mês você muda. Como isso no bipolar, por exemplo. A pessoa vai com um quadro depressivo, porque ninguém procura quando ele está numa fase boa. Vamos entrar com antidepressivo. Você estava correndo, não conseguiu fazer uma boa anamnese. No mês seguinte, doutor, isso, aquilo, falante, tô ótima. Opa, vamos mudar aqui a possibilidade diagnóstica para uma hipomania, né? Então é o diagnóstico evolutivo temporal que você vai fechando e cercando e fazendo um diagnóstico mais preciso. Em outras palavras, não perder tempo com a hipótese, né? E fazer mais precocemente a abordagem terapêutica. Estamos chegando no final do nosso podcast, né? Que foi um papo, eu acho que a gente continuava aqui um tempão. E como de costume, Sérgio, eu queria que você falasse para quem nos ouve a sua mensagem final sobre esse tipo de transtorno. Bom, a mensagem é, independente da religiosidade, agradecer a Deus essa oportunidade, né, que vocês estão dando, a instituição que está abrindo esse espaço, o professor Túlio e os alunos que vieram com as perguntas bem direcionadas, novamente estudaram sobre o assunto e terão um futuro brilhante na medicina, independente da área, né? E o principal objetivo é divulgar conhecimento, né? Então, que você consegue, pelo menos, alertar da possibilidade, já valeu isso aqui. E como o professor falou, a gente poderia ficar aqui horas conversando, passou 40 minutos, a gente nem, parece que foi 2 minutinhos, né, de bate-papo. Então eu agradeço e fico à disposição para outros temas aí. Sérgio, muito obrigado. Em meu nome, em nome da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia aqui do Unisalesiano, eu agradeço a atenção de vocês e convido-os para o nosso próximo podcast. Um abraço e até lá.